nós temos a seguinte notícia compartilhada, publicada pela BBC Brasil, que diz: educação básica ruim joga Brasil no grupo dos lanternas em ranking de capital humano. A reportagem é de Tiago Magalhães, da BBC Brasil, em Londres. A má qualidade da educação de base jogou o Brasil para baixo na nova edição do Relatório sobre Capital Humano, estudo do Fórum Econômico Mundial sobre o êxito dos países em preparar sua gente para criar valor econômico. O Brasil ficou em 83º lugar entre 130 países. O dono da 8ª maior economia do mundo pontuou menos que países da América Latina e Caribe de menor desenvolvimento relativo, como o Uruguai, que ficou na 60ª posição, Costa Rica, 62ª, e Bolívia, 77ª posição. Paraguai, por exemplo, na 82ª posição, e Cuba, na 36ª posição, lidera na região. Calculado desde 2013, o chamado Índice de Capital Humano compara 130 países e o uso do potencial de capital humano. Sintetiza indicadores de ensino, capacitação e emprego disponíveis a 5 grupos etários diferentes, menos de 15 anos a mais de 65 anos, como qualidade de escolas primárias, taxa de desemprego e treinamento no trabalho. Para o Fórum Econômico Mundial, o capital humano de um país pode ser um determinante mais importante para o seu sucesso econômico de longo prazo do que virtualmente qualquer outro recurso. Isso se explica, diz a organização, pelo seu papel-chave na produtividade, mas também no funcionamento das instituições políticas, sociais e civis das nações. Bom, o índice de 2016 continuou a ser dominado por pequenas nações europeias, sobretudo de países nórdicos e do chamado Benelux, como a Bélgica e a Holanda. Em primeiro lugar, nós temos a Finlândia, depois vem a Noruega, Suíça, Japão e Suécia. A Finlândia foi a líder do ranking que mede como os países constroem e mantêm o seu capital humano. O país se beneficia de uma população jovem, bem educada, da melhor educação primária e da maior taxa do ensino superior completo, na faixa de 25 a 54 anos. Maior economia da América Latina e do Caribe, o Brasil ficou abaixo da média da região, com uma pontuação de 64,51, o que significa que mais de 35% do capital humano do país continua subdesenvolvido. Quem puxou o desempenho do país para baixo foi o preparo dos jovens de 0 a 14 anos, ocupa a posição 100 de 130 países. Passaram nesse sentido a chamada taxa de sobrevivência da educação básica, a capacidade de o aluno sair bem preparado do ciclo primário de ensino, e a qualidade da educação primária. Esse item ficou na 118º lugar. Outro ponto negativo foi a percepção de empresários sobre a disponibilidade de mão de obra qualificada. O país teve melhor resultado em capacitação no emprego e taxa de ocupação para o grupo etário de 25 a 54 anos. Os 24 países da América Latina e do Caribe, listados no estudo, ficaram no meio de um ranking com uma pontuação média de 66,95%, logo atrás da região do leste da Ásia e do Pacífico. A diferença entre os países com o melhor e pior desempenho da região é mais baixa de todas. Chile e Argentina, por exemplo, tiveram as mesmas qualidades e fraquezas. Em contraste, o Brasil acabou, de alguma maneira, atrás da média regional, segundo o relatório. Como a África do Sul, o Brasil apresentou uma pequena diferença entre os níveis de aprendizado de pessoas com menos e mais de 25 anos, o que mostra a ausência de melhoria na educação entre as gerações, segundo o texto. Segundo o Fórum Econômico Mundial, aprimorar o capital humano é essencial,
diante de uma nova onda de inovação tecnológica, a chamada Quarta Revolução Industrial, que irá trazer grandes mudanças radicais à indústria e ao mercado de trabalho nas próximas décadas. A organização destaca que 25 mil pessoas irão entrar no mercado de trabalho por dia no mundo em desenvolvimento até 2020, e mais de 200 milhões de pessoas continuam sem emprego no planeta hoje. Ao mesmo tempo, estima-se para a próxima década um déficit de 50 milhões de trabalhadores de alta capacitação. Ao identificar que cerca de 35% do capital humano global ainda não tem um tratamento digno, o relatório lembra que muitos sistemas educacionais pelo mundo estão desconectados das capacidades necessárias ao mercado de trabalho. Segundo o relatório, enquanto os sistemas de educação atuais buscam desenvolver qualidades cognitivas, qualidades não cognitivas que se relacionam com as capacidades das pessoas de colaborar, inovar, autodirigir-se e resolver problemas são cada vez mais importantes. Nesse sentido, diz a organização, haverá desafios para todos. Legisladores terão que desenvolver regras ágeis de governança para lidar com o crescente mercado de trabalho digital. Governos deverão cumprir a promessa de usar tecnologia na educação e capacitação permanente, e empresas precisarão repensar a atitude de ser apenas consumidores da mão de obra, atuando cada vez mais em formação. Com a notícia da BBC Brasil, nós temos aí novamente o Brasil com sérios problemas de indicadores de qualidade da educação. Bom, o fato é que nós estamos aqui já há um bom tempo discutindo as questões da educação, e dentro das políticas públicas que nós observamos, nós não vemos assim uma grande possibilidade de uma reviravolta. Isso porque, na maioria das vezes, os governos não estão em si preocupados em desenvolver capital humano, como se chama aqui, ou desenvolver uma qualidade de educação que o valha. Na maioria das vezes, o que nós estamos reportando aqui são, sobretudo, superfaturamento de obras, superfaturamento de merenda ou corrupção, desvio de verba, má aplicação de recursos públicos, uma discussão tola que se instaurou esses tempos em torno do movimento do Escola Sem Partido. Então nós estamos discutindo a pré-história da educação no Brasil. Nós não estamos realmente discutindo e realmente tendo o apoio necessário, realmente tendo as condições necessárias para que se desenvolva uma educação de qualidade. Para que se desenvolva uma educação de qualidade, ora, não há segredo. Isso nós estamos cansados de debater aqui no programa E Agora José e em outros meios que nos faz disponíveis. Se é para a gente listar algumas coisas que me vêm à mente neste momento, não dá para eu falar numa boa qualidade de qualquer coisa se eu não investir naquele que executa essa tarefa. Então, se tratando da escola, não há como querer uma boa qualidade se eu não tiver um professor muito bem formado, com uma formação continuada que lhe faça realmente crescer e lhe desenvolver outras estratégias de aprendizagem. Não há com condições para que eu tenha uma educação de qualidades com salas de aula superlotadas, não há com que eu tenha uma educação de qualidade com um professor ganhando o que ele ganha e sendo obrigado a trabalhar em 3, 4 escolas diferentes, não há com que eu tenha uma escola de qualidade se eu tenho um professor que não tem condições de estudar, seja junto com seus pares, seja de maneira individual, não importa. Não dá para eu ter uma educação de qualidade com escolas que não têm sequer uma tomada, e aí o relatório me traz a necessidade de trabalhar com tecnologias. Ora, como é que eu vou trabalhar com tecnologia se, primeiro, eu não sei como trabalhar com a tecnologia, segundo, eu não tenho nem tomada em sala de aula. Então, mesmo que eu saiba trabalhar com tecnologia, eu não tenho tomada em sala de aula. Muitas vezes eu não tenho uma lousa decente em sala de aula. Muitas vezes eu não tenho nem giz e sou obrigado a comprar do meu bolso, isso com o pífio salário que nós ganhamos enquanto professores, sobretudo da educação básica no Brasil. Não há como eu falar sobre qualidade da educação se eu não tenho na educação infantil, por exemplo, os instrumentos necessários para o desenvolvimento dessa educação infantil. Então, sim, o Brasil vai continuar, sim, caminhando para o fundo do poço com essa atual gestão de
políticas públicas em educação que nós temos. E não me venha, por gentileza, colocar questões do tipo, mas o PT está há 13 anos no poder. Sim, mas não foram eles que começaram esse processo de desmonte da educação pública. Claro que eles poderiam e deveriam, sim, ter realmente se debruçado sobre as questões de educação. 13 anos no poder, não o fizeram. Se fizeram, o fizeram muito pouco. Então, sim, é óbvio que o governo federal ele carrega na própria Constituição essa necessidade de organizar a educação brasileira. Porém, o que nós estamos vendo é que este modelo, a forma como está sendo conduzida, e isso eu posso dizer desde 1988, que é a partir da Constituição, que todos os governos, seja o Collor, seja o Itamar, seja o Fernando Henrique, seja o Lula, seja a Dilma, pouco fizeram pela educação. Claro, ampliaram a possibilidade de o aluno estar dentro da escola. Isso é um fator positivo que se carrega em todos esses governos, sem mérito ou demérito para nenhum deles. Agora, as questões mercadológicas, as questões econômicas, os desvios de verba, o superfaturamento de obra, as políticas de aprovação automática, enfim, o sucateamento do salário do professor, o sucateamento da formação do professor, isso também, todos esses governos que eu citei, carrega este problema. Então, já passou da hora da gente rediscutir que tipo de educação nós queremos. Senão, no máximo que a gente vai fazer é ter que começar a importar trabalhadores de todos os países, porque nós não teremos mão de obra minimamente capacitada para lidar com os problemas que nós temos aqui. Um outro fator que merece grande destaque é o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, nós estamos na segunda versão do Plano Nacional de Educação, ele trouxe vários entraves para ser aprovado. Um plano que já foi aprovado tardiamente, se tratando de um plano que deveria existir de 2011 a 2020. Nós aprovamos em 2014 e vai até 2024. E pouco se vê de concreto na execução do Plano Nacional de Educação. Então, claro, se você cria um Plano Nacional de Educação que deveria ser seguido por todos os governos, seja estadual, municipal, federal, independente de viés ideológico, independente de partido político, os governos deveriam trabalhar em parceria e cooperação, como diz no Plano Nacional de Educação, e a população acompanhar e cobrar a responsabilidade dos seus governantes para que realmente se cumpram as metas do Plano Nacional de Educação. Agora, se nada for feito, não adianta a gente simplesmente ficar aqui reclamando da vida. Nós precisamos sim ter uma postura mais crítica, nós precisamos sim cobrar aqueles que, entre aspas, nos representam, né, no cumprimento dessas metas do Plano Nacional de Educação. É isso. Se você não quer perder nenhuma notícia da educação, nenhum programa E Agora José, você se inscreve no nosso canal, clica na catraca, enviar para mim todas as notificações desse canal e dá o OK. Se você já foi inscrito, clica na catraca e apenas clique em enviar para mim todas as notificações desse canal e clique em salvar. Agora, se você quer constantemente ser atualizado com as principais notícias da educação, acesse facebook.com/prog.eagorajosé e visite a nossa página em que constantemente você será atualizado com as principais notícias da educação. Para isso, você curta a nossa página, clique aqui em curtir e no seu feed de notícias, clique aqui em ver primeiro. Pronto. Assim, as principais notícias da educação vão aparecer na sua linha do tempo e você vai ser sempre atualizado com os vídeos do programa E Agora José. Um forte abraço e vamos juntos discutir a educação.